e também estender as boas-vindas e os cumprimentos aos colegas que nos ouvem e acompanham a conferência pela rádio Webfi. Esta é a segunda conferência do semestre e é a sexta conferência do ano. As conferências deste ano, como vocês sabem, têm como tema a questão da qualidade da escola pública. Foram feitas, proferidas, 3 conferências iniciais sobre a questão da qualidade, né, que é uma discussão sobre, colocando em questão a própria noção de qualidade. Então, 3 colegas fizeram isso. E, em seguida, nós começamos a destacar, a fazer conferências sobre aqueles temas que nos parecem primordiais, são temas fundamentais para se pensar a qualidade da escola. Nós começamos com a questão da gestão da escola, em seguida a discussão sobre a formação de professores, a atuação dos professores, a formação. Hoje nós temos no centro do debate o currículo. A próxima conferência é sobre as condições de trabalho e a experiência docente. E no final do ano nós vamos trazer para nosso debate a contribuição dos alunos, do alunado, à questão do debate sobre a qualidade da escola, né? Enfim, nós estamos tentando aí pegar pelo menos do ponto de vista dos sujeitos, os vários sujeitos que interagem na escola. Nós, com os alunos, nós também queremos ver se torna possível a discussão sobre as famílias, enfim, tentando pegar aí os vários sujeitos e as várias questões que interagem no cotidiano da escola, para que possamos pensar, projetar e discutir a qualidade da escola pública. Esse projeto, ele só é possível ser realizado com vários apoios que nós temos e que é preciso dizê-lo. É um apoio fundamental do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino, da subsede de Lagoa Santa Luzia, vou falar Lagoa Santa aqui, o Sindicato de Santa Luzia, da editora da UFMG, do nosso programa de pós-graduação, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, do CNPq, da MASA Edições, da Revista Presença Pedagógica, da FAPEMIG, que apoiam direta ou indiretamente o projeto como um todo, além desse programa ter parcerias com colegas e professores da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, da PUC Minas e da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, é um grupo de alunos e professores, alunas e professores do programa de pós-graduação dessa faculdade, mas também de outros programas de pós-graduação, que se reúnem sistematicamente para, enfim, organizar essas conferências mensais, mas essas conferências também estão articuladas a um programa de rádio que é levado ao ar semanalmente na rádio da UFMG Educativa, segunda-feira, entre 20 e 22 horas. Esse programa de rádio tem sido produzido ao vivo nos estúdios da rádio UFMG, mas a partir desse ano também do cotidiano da escola, a gente está tentando, enfim, chegar à escola e produzir programas de dentro da escola. Então, na última segunda-feira, nós produzimos um programa de 2 horas desde a Escola Municipal Maria Modesta Cravo, na Cidade Nova, aqui em Belo Horizonte. Então, essa sistemática vai continuar, a gente ainda realiza esse ano mais 1 ou 2 programas da escola, e além dos programas de estúdio, toda segunda-feira, das 20 às 22 horas. Então, queria convidá-los a ouvir esse programa e nos acompanhar e discutir conosco. Aos colegas que estão nos ouvindo pela rádio Webfi, é possível enviar perguntas para a conferencista da noite, que daqui a pouco eu apresento, e o telefone é o 31-3409-5318. 31, Belo Horizonte, 3409-5318. Quem vai atender aí é a Rita.
Ainda 2 avisos. Vocês receberam um papelzinho aí da promoção dos livros, da venda de livros do projeto, todos os livros a R$15, sendo que tem uma super oferta hoje, super promoção, de um dos livros da coleção por R$10. Então, aproveitem. E é bom que se diga que todos os recursos auferidos com a venda desses livros são aplicados no custeio, na manutenção das atividades deste projeto e, sobretudo, na publicação de novos livros. Tem cartazes lá fora, também, se vocês quiserem, podem levar. Pois bem, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a nossa conferencista de hoje, que é um enorme prazer que nós a recebemos aqui. É uma colega que tem trabalhado conosco de forma sistemática aqui no programa e tem uma atuação fundamental na organização e na vida acadêmica no campo da educação brasileira. A professora Alice Cassimiro Lopes é professora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, é vice-coordenadora do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação, que reúne todos os coordenadores e coordenadoras de programas de pós-graduação em educação do país, mais ou menos 100, né, Alice? Estão chegando a 100. Esse fórum ele também é parte da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED. Então, a Alice tem uma ação fundamental na organização desse fórum de discussão, desse fórum de debate, mas, antes disso, e hoje, paralelamente a isso, ela é uma das principais pesquisadoras no campo do currículo no Brasil. Tem uma obra extensa que é fundamental, tem sido fundamental para o nosso entendimento sobre a questão do currículo, a importância do currículo e a produção do currículo das escolas brasileiras, sobretudo da escola pública. É uma pessoa que tem uma produção que é referência do ponto de vista da reflexão teórico-metodológica sobre as pesquisas em currículo. Então, é uma pessoa que nos pareceu e nos parece muito indicada para conduzir essa conferência de hoje, em que nós colocamos no centro do debate o currículo como um dos elementos, um dos fatores importantes para se pensar a qualidade da escola. Então, queria dar as boas-vindas à Alice, agradecer desde já a presença dela aqui. Hoje de manhã ela estava numa banca e tenho certeza que ela está super ocupada nas funções que ela tem e ela abriu espaço, então, para estar aqui conosco. Por isso eu queria agradecer pela disponibilidade e tenho a certeza que seremos muito bem recompensados também pela nossa presença e pela presença de vocês, que mais uma vez eu agradeço. Alice, fica à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas, a todos que me assistem aqui e a todos que me ouvem pela web e pelo rádio, né? E eu começo também agradecendo, isso não é apenas uma formalidade, eu realmente agradeço particularmente ao Luciano Mendes, mas também ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade de estar numa palestra que é associada ao projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, né? E estar num momento extremamente importante. Eu considero que foi uma coincidência feliz, né? Estar nesta palestra numa época de eleições presidenciais, de eleições para o governo do Estado, né? Nos diferentes estados, para deputados, né? E uma época também que foi recém-divulgado o resultado da avaliação dos programas de pós-graduação em educação no país. E, com esse resultado, a UERJ, a universidade na qual eu trabalho, e a UFMG, a universidade em que agora eu estou dando essa palestra, junto também com a PUC-Rio, né, alcançaram o mais alto patamar na avaliação da CAPES, ou seja, alcançaram o conceito 7, no que é hoje, essa avaliação da CAPES, a avaliação do principal órgão de fomento e de regulação do credenciamento da pós-graduação no Brasil, né?
Eu considero que essa época de eleições ela é uma época especialmente interessante para a gente estar fazendo um debate sobre a qualidade da educação, né? Porque este debate sempre vem à tona em épocas eleitorais, ou seja, muitos dos candidatos ao Legislativo e praticamente todos os candidatos ao Executivo, candidatos à Presidência da República, candidatos ao governo, em algum momento eles se utilizam da mídia para falar em defesa da qualidade da educação. Muitos de vocês já devem ter visto algumas dessas propostas mais ou menos claras, de uma forma geral vinculadas com o ensino profissionalizante. É muito comum virem deputados e candidatos de diferentes partidos defendendo o ensino profissionalizante, defendendo a melhoria do salário dos professores, defendendo a escola para todos, E nessas propostas a gente já consegue perceber alguns dos sentidos que vão sendo dados para a qualidade, para aquilo que se entende socialmente como qualidade da educação. Por outro lado, por sua vez, o resultado da pós-graduação, que pode parecer para muitas pessoas como pouco significativo, como não relacionado diretamente com a qualidade da educação pública, é, a meu ver, para o campo educacional, um resultado extremamente relevante e que tem efeitos políticos importantes para a gente considerar. Esse resultado, quer dizer, para quem não sabe, nós não tínhamos nenhum programa de pós-graduação em educação no país neste patamar mais alto de avaliação, então saímos de uma situação em que nós não tínhamos nenhum programa para passarmos a ter 3 programas no mais alto nível de qualificação na avaliação, Isso significa, a meu ver, a expressão de um reconhecimento dessa qualidade da pesquisa e da pós-graduação em educação no Brasil, e um reconhecimento que vinha sendo negado há muito tempo. Há vários anos esse reconhecimento era negado, e o fato de ser negado colocava a educação como uma área, num patamar um pouco inferior em relação às outras áreas de pesquisa. E essa avaliação faz com que a gente tenha superado esse patamar. E, ao meu ver, esse resultado ele também tem implicações para a educação básica, porque talvez muitos não saibam, mas a CAPES, esse órgão de fomento de credenciamento, vem hoje sendo utilizado também, com muitas contradições, com muitos problemas, como um órgão regulador da qualidade da educação básica. E, portanto, se nós passamos a ter esse resultado na avaliação, a gente acaba podendo também colocar em outro patamar a relação da pós-graduação com a educação básica, e espero eu, como nós estamos também em tempo de muitas expectativas e de muitas esperanças, eu espero eu que, com isso, a gente possa fazer com que algumas das políticas que hoje são construídas no país passem a considerar mais os resultados das nossas pesquisas, os resultados do investimento público que é feito nos programas de pós-graduação, e nós possamos passar a discutir a qualidade da educação por intermédio das políticas públicas, mais embasada naquilo que vem sendo produzido como conhecimento educacional. Então, portanto, mais uma vez eu reforço, eu acho que esse é um momento em que se conjugam 2 fatos que tornam extremamente propício esse tema que está em pauta, a qualidade da escola pública, pensar se esta qualidade é ou não uma questão de currículo, E é em torno dessa questão que eu organizo a minha fala, que eu espero que possa depois ser complementada pelo debate, pelas questões, por um diálogo que a gente estabeleça sobre essa temática, Mas já vou adiantar que eu não vou começar respondendo essa pergunta, Até no final vou tentar apresentar algumas possibilidades de resposta, se a qualidade da escola pública é ou não uma questão de currículo. Mas eu considero que, para poder pensar nessa questão, para poder estar considerando quais são as possibilidades de resposta para essa questão, nós temos que, primeiro, entender o que está sendo chamado de currículo e o que está sendo chamado de qualidade da escola pública. Dependendo de como é que nós compreendemos o currículo, que concepção nós estamos pensando para o currículo, eu entendo que a qualidade também dessa escola pública relacionada ao currículo se diferenciará. Então,
para que seja possível esse debate, para que seja possível a problematização sobre esse tema, eu considero que é importante, primeiro, nós considerarmos o que está sendo chamado de currículo, o que nós pensamos a respeito de currículo. E, é claro, eu vou falar um pouco dessa minha trajetória em termos de pesquisa no campo do currículo, para discutir com vocês o que eu venho pensando hoje, qual é a concepção que eu venho defendendo hoje para o currículo. E eu começo por aí. O que é currículo? Como é que eu venho trabalhando com a questão do currículo? Mas, para falar dessa posição, eu preciso pensar um pouco no campo educacional, como é que diferentes tendências vieram considerando o currículo ao longo dos tempos, né? Ou seja, de certa forma, hoje nós já superamos várias concepções instrumentais de currículo, concepções mais simplificadoras de currículo, que acabavam considerando o currículo como lista de conteúdos, grade curricular exclusivamente, lista de objetivos de ensino, né? Essas foram algumas das concepções que, de certa forma, foram superadas e já não fazem mais parte do repertório central dos cursos de formação de professores, né? Mesmo que, às vezes, na escola, a gente ainda se refira a uma lista de conteúdos como sendo sinônimo de currículo, se a gente faz uma discussão um pouco maior com qualquer professor, ele tende a incluir também nessa temática sobre o campo do currículo as atividades que são realizadas em sala de aula, as escolhas que são feitas pelos professores. E esse tipo de concepção, quer dizer, esse alargamento da ideia de currículo, né, passa por uma das concepções mais significativas no campo, que é a do currículo como seleção de conteúdos de uma cultura mais ampla, né? Aquilo que já se convencionou chamar de perspectiva crítica do campo do currículo, para aquelas pessoas que trabalharam com as teorizações, principalmente, né, neomarxistas que entraram no campo do currículo, essa é uma ideia extremamente forte, uma ideia bastante presente no que se refere à concepção de currículo. Pensar o currículo como uma seleção de conteúdos de uma cultura mais ampla, né? Se considera que existe uma cultura humana, que é multifacetada, que é plural, e que quando nós estamos trabalhando com o currículo nas escolas, nós estamos fazendo uma determinada seleção de algo que é muito mais amplo, uma seleção que traz para o campo do currículo o próprio caráter contestado da cultura. Todas aquelas disputas que existem no campo da cultura viriam também para o campo do currículo. E essa chamada perspectiva crítica do campo do currículo acaba centralmente preocupada em entender, né, quem efetua a seleção. Ou seja, a pergunta central passa a ser: quem efetua a seleção? Que influências, que interesses, que relações de poder, que ideologias estão imbricadas nessa seleção? A ideia de currículo como seleção de conteúdos de uma cultura mais ampla, né, fica muito vinculada também a compreensão do currículo como um repertório de conteúdos legitimados. Porque, obviamente, aquilo que foi selecionado dessa cultura mais ampla, a parte que passou a ter um status especial a ponto de fazer parte do currículo da escola, ganha uma legitimidade, né? Passa a ser considerado quase que o que há de melhor nessa cultura e que é visto como importante de ser trabalhado na escola, né? E, junto com toda essa construção crítica a respeito do currículo como seleção, vem também a possibilidade de estar estabilizando quem é esse sujeito que define essa seleção. Aí isso varia, dependendo do contexto, dependendo da perspectiva que você estiver trabalhando, vai se considerar que o sujeito que seleciona são as classes dominantes, são os grupos que têm maior poder na sociedade, são os grupos que estão, muitas vezes, vinculados a posições de governo, que vão sendo vistos como aqueles que têm a legitimidade maior para estar definindo os interesses, com base em certos interesses, qual é o melhor currículo. É dessa forma que a gente, muitas vezes, acaba fixando a identidade de quem é esse sujeito social que está selecionando conteúdos para o currículo. Essa discussão sobre o currículo como seleção de conteúdos,
ele muitas vezes também foi trabalhado de uma forma ainda mais sofisticada, né? Um dos autores importantes nessa discussão é um marxista denominado Raymond Williams, marxista inglês, que discutiu muito essa questão no campo da cultura, não teorizando sobre currículo, mas teorizando sobre cultura, né? E na discussão dele, ele sempre trouxe essa preocupação de pensar que o currículo, visto como esse repertório de bens culturais relacionados com essa ideia de seleção, era sempre fruto do que ele denominava uma tradição seletiva. Então, você torna tradicional uma determinada escolha para o currículo, torna aquilo que a gente meio que comumente naturaliza no nosso dia a dia, ou seja, a criança tem que aprender a ler, escrever e contar, tem que aprender ciências, tem que aprender conteúdos de estudos sociais, tem que aprender determinados valores que são entendidos como legitimados. O Raymond Williams, ele chama a atenção sobre o fato de que essa tradição seletiva cria também o que ele vai chamar de uma cultura geral humana, né? Ou seja, é um determinado registro histórico de uma dada sociedade. Mas ele salienta também, chama a atenção que é bastante importante. Na hora que você seleciona, é porque também muito foi rejeitado, muito foi desconsiderado, muito foi deixado de fora. E toda vez que se seleciona, né, também se faz uma reinterpretação, também se faz uma reconstrução daquilo que foi selecionado, né? E ele chama a atenção que esse processo não é exclusivamente feito pela educação, nem é exclusivamente feito pela escola pública, mas é significativamente feito pela educação e pela escola pública. A importância dessa perspectiva é que a educação deixa de ser tratada como uma abstração, né? A gente deixa de naturalizar os conteúdos da escola. Por que se aprende isso na escola? Se aprende porque tem que se aprender. Se aprende porque isso é importante, sem se problematizar para quem é importante, por que é importante e por que algumas coisas que nós consideramos importantes não fazem parte da escola. Por que nós vivemos numa sociedade, por exemplo, que vai, no momento histórico atual, considerar importante ensinar para as crianças e para os adolescentes informática, ensinar língua estrangeira, ensinar matemática, ensinar ciências, e esses são saberes considerados muito importantes, e por que, de repente, não vai ser tão considerado importante, tão relevante, se ensinar teatro, se ensinar dança, se ensinar culinária e outros também repertórios dessa nossa cultura. Então, essa perspectiva do entendimento do currículo como seleção de conteúdos, do currículo relacionado com a tradição seletiva, é efetivamente uma contribuição, né, muito importante para o campo do currículo, por trazer essa possibilidade de desnaturalizar o currículo. A gente deixa de considerar o currículo como óbvio, como obrigatório, e a gente passa a se preocupar, o campo do currículo passou a se preocupar em colocar questões para esse currículo. A pensar, né, também que o conteúdo da educação ele é sujeito a variações históricas, ele é um conjunto particular de ênfases e de omissões, e que essa seleção de conteúdos ela vem a ser diretamente relacionada com as escolhas sociais que nós fazemos. É nesse momento que o campo do currículo conecta fortemente currículo e sociedade. É para pensar num determinado modelo de sociedade que se pensa num determinado modelo de currículo. Então, essas são conclusões bastante importantes. A certeza de que aquilo que está do lado de fora também produz sentidos para o currículo, né? Vamos fazer muito. Era o pessoal que eu estava esperando. Então, vamos esperar todo mundo sentar, que aí fica mais fácil continuar. Pessoal, sejam bem-vindos, se acomodem, que a gente continue em seguida.
Bom, acho que então podemos continuar. Voltando no ponto que eu estava salientando, ou seja, aquilo que eu considero que tem de positivo nessa interpretação do currículo como seleção de conteúdos de uma cultura mais ampla, que está vinculada a essa interpretação do currículo como tradição seletiva. Então, falando dessas contribuições positivas, eu considero que algumas das mais importantes estão relacionadas ao fato de que passa a se dar atenção ao que está do lado de fora do currículo, né? Ou seja, aquilo que é rejeitado, que é desconsiderado no processo de seleção também produz sentidos para a escola, né? Desnaturaliza-se esse currículo, a gente deixa de considerar óbvia a seleção que é feita para a escola, né? Então passa a se pensar no caráter histórico dessa construção. Então, em épocas distintas, em épocas históricas distintas, temos seleções distintas para interesses sociais distintos. E tem um dos aspectos que talvez seja o mais importante que essa concepção nos traz, que é a ideia de que o currículo não necessariamente é o que há de melhor a ser ensinado. Aquela dada seleção que se faz para o currículo num determinado momento histórico não obrigatoriamente é o que há de melhor a ser ensinado. Ou, no mínimo, temos que discutir quem tem poder na sociedade para dizer o que é melhor e o que é pior. Nesse caso, poderíamos considerar que também essa perspectiva nos faz desconstruir ideias um tanto ingênuas a respeito da construção do currículo e passa a nos fazer pensar enquanto essa interpretação está marcada por essa escolha no campo do currículo, está marcada por determinados interesses sociais que, nessa perspectiva escolhida, frequentemente estiveram relacionados com questões de classe social, ou seja, estariam, sobretudo, aquelas classes sociais que têm maior poder econômico definindo o currículo que faz parte das escolas, né? E o que isso nos gerou, de certa maneira, né? Esse tipo de concepção, a formação nessa ideia, o que muitas vezes nos gerou? Nós também fomos formados nessa interpretação de cultura, né? Nós fomos construídos com essa visão. E acabamos nessa luta política sobre o currículo, nessa maneira de pensar qual é o currículo, o melhor currículo para a escola, pensar qual seria esse currículo de qualidade para a escola, nós vamos, de certa forma, buscando transmitir aquilo que nós acreditamos para todos aqueles que vêm depois de nós. Essa seria uma das ideias fortes desse pensamento, né? A escolha feita para o currículo na escola seria, sobretudo, a escolha da cultura que nós queremos para aqueles que vêm depois de nós. Qual é o legado que nós estamos esperando passar aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, ao futuro, né? É um pensamento de que eu estaria selecionando algo do passado para transmitir para o futuro. Um pouco como nós fazemos nas universidades, em que nós queremos que os nossos alunos, que os nossos orientandos leiam aqueles textos que nós consideramos que são formadores, que são basilares. Como que nas escolas nós esperamos que os nossos filhos, que nossos alunos, né, tenham sempre acesso àquele conteúdo que nós esperamos que seja o melhor. Mas, nesse caso, o que essa ideia, o que essa perspectiva de currículo tem de importante, ela também tem de algumas limitações, que é um pouco sobre elas que eu quero discutir com vocês para estar problematizando essa relação do currículo com a qualidade. Nessa concepção de currículo como seleção de conteúdos, mesmo que uma seleção contestada, marcada por relações de poder, por interesses sociais e por vinculações de questões de classe, permanece a ideia de que o currículo é um determinado conhecimento para um certo projeto de sociedade. Para vocês terem uma ideia só de como é que esse projeto ele realmente tensiona a nossa sociedade, faz com que o campo do currículo seja algo contestado muito amplamente pela sociedade, não apenas nos âmbitos e nos espaços educacionais,
Hoje, por um levantamento da ONG Ação Educativa, nós temos, tramitando na Câmara e no Senado, mais de 250 propostas de modificação de currículo, alguma alteração curricular. Criar uma disciplina, incluir disciplina, mudar um conteúdo de uma determinada disciplina, né? Em cada 4 projetos de lei sobre educação que tramitam na Câmara e do Senado se referem, de alguma maneira, a uma alteração curricular. Isso é apenas um dado para mostrar o quanto a disputa sobre o currículo, sobre como é que vai ser significado o currículo, não é uma questão exclusivamente de professores, alunos, pesquisadores em educação, escolas e universidades. Mas eu entendo que, se nós ficarmos com essa ideia de um currículo como seleção de conteúdos, ela não dá conta suficiente para nós estarmos pensando toda a riqueza que essa disputa de sentidos sobre o currículo coloca na escola. É aí que eu proponho para vocês, para que a gente pense essa discussão sobre a qualidade, a gente pense também no currículo como espaço de produção cultural. A ideia de seleção de conteúdos, que foi muito potente para desnaturalizar o campo do currículo, ela também, de certa forma, fixou a identidade do currículo. É como se o currículo fosse alguma coisa, um conjunto de conteúdos que eu retirei de um determinado lugar, a sociedade, o passado, a história, e levo para um outro lugar, a escola, e essa escola teria, sim, a função de trabalhar com os conteúdos que foram produzidos em outro lugar. O que eu quero trazer para vocês, que me parece mais potente para estarmos considerando todas essas disputas sociais que existem em torno do currículo, é pensar realmente o currículo como a própria luta política pela significação da cultura. Na hora que nós estamos nas escolas, trabalhando com um currículo, construindo determinadas formas de pensar, determinados valores, determinados saberes, nós não estamos trabalhando simplesmente com um conteúdo que foi selecionado de uma cultura mais ampla, nós estamos produzindo cultura. Nós estamos dando significado àquilo que se entende como ciência, aquilo que se entende como verdade, aquilo que se entende como conhecimento válido. E essa significação e essa produção de sentidos que é feita no currículo, ela vai se dar na relação professor e aluno. Eu considero que essa forma de pensar o currículo como produção cultural, ela é muito mais potente porque ela nos retira de algumas dicotomias que foram muito comuns no campo do currículo e, de certa forma, ainda são, que são as separações saberes dominantes, saberes populares, saberes dos professores, saberes dos alunos, saberes da ciência, saberes do senso comum. Esse tipo de separação nos fez ficar, muitas vezes, num debate que acaba preso nesse par binário, acabava dizendo o que é melhor na escola? Nós trabalharmos com os sentidos que são os sentidos da ciência ou nós trabalharmos com os sentidos que têm maior pertinência para a vida dos alunos e são vinculados com aquilo que muitas vezes são colocados como saberes populares? Só devemos ensinar os saberes que são entendidos como dominantes ou vamos também trabalhar com outros saberes que não os dominantes? E então, como ficamos? Se nós trabalhamos apenas com os saberes que são entendidos como saberes populares, como saberes dominados, como é que fica a nossa própria possibilidade de formar alunos capazes de se inserir no contexto social e lutar politicamente com todas as armas dos diferentes saberes e das diferentes culturas? Esse tipo de separação, eles nos coloca numa resposta sem saída. Né? Ficamos no ou isso ou aquilo, separando saberes que na escola todos que aqui estão e que deram aulas ou que foram alunos sabem que é impossível separar. Que quando nós estamos numa sala de aula, nós estamos o tempo todo realizando trocas em que o que é ciência, o que é senso comum, o que é popular, o que é dominante, não se separa tão claramente. Nós vamos o tempo todo negociando como é que vamos estar dando sentido aos diferentes saberes nas escolas. Nessa perspectiva, a gente não tem uma identidade fixa em que o professor representa a ciência e o aluno representa
saberes não científicos. Muitas vezes essas posições se trocam. Muitas vezes o diálogo precisa sair para relações que não passam por essa separação ciência-não ciência, né? Ou seja, o currículo não é fixo. O currículo é fruto parte dessa luta por significar aquilo que a gente está considerando como conhecimento legitimado, aquilo que nós estamos considerando como o próprio processo de legitimação de um determinado conhecimento. Ou seja, não é uma parte legitimada da cultura que é transposta para a escola, mas o currículo é a própria luta pela produção desse significado, é a própria luta pela produção da cultura. E se é uma produção de cultura, não cabe falar em disputa pela seleção de conteúdos, mas em disputas nessa produção de significado na escola. Isso faz também com que nós deixemos de ver os professores numa posição mais, digamos, menos potente, menos produtiva. Ao contrário, os professores são atores sociais deste processo de produção do conhecimento na escola. São atores sociais com todas as suas contradições nesse processo de produção de cultura. Uma produção que não é restrita à escola, que não se limita ao espaço da escola, mas que é significativamente, de forma muito potente, desenvolvida no campo da escola. E uma das formas que eu considero que faz com que nós estejamos nessa disputa por significação e que nós estejamos construindo o currículo de uma determinada maneira é justamente por intermédio do discurso da qualidade da educação. Ou seja, determinados significados são construídos para o currículo por meio de uma associação desse currículo a um projeto de qualidade, né? E, muitas vezes, esse projeto de qualidade é também fixado como um projeto de sociedade. Eu quero uma determinada sociedade, então eu vou buscar que esta sociedade seja construída por intermédio de um projeto de qualidade vinculado ao currículo. Mas o que vem a ser qualidade? O que é qualidade da educação? Quando estamos falando no campo da educação, muitas vezes, e aí eu volto ao discurso de muitos políticos nos debates eleitorais, não parece ser necessário dizer o que é qualidade da educação quando nós estamos defendendo uma educação de qualidade. Eu quero uma educação de qualidade para todos. Mas é preciso colocar a pergunta: o que se entende por qualidade? Qualidade para quem? Para quais finalidades? Existe uma mesma qualidade da escola pública para qualquer classe social, para homens e mulheres, para heterossexuais e homossexuais, para negros e para brancos, para indígenas, para a esquerda e para a direita? É a mesma qualidade que estamos falando? Quer dizer, o problema também dessa abordagem, de nós pensarmos a qualidade dessa forma, é considerar que existem, mais uma vez, projetos fixos a respeito dessa qualidade. Essa é uma ideia que, de certa forma, perpassou o campo da educação durante muito tempo. A ideia de que nós éramos grupos separados, com identidades fixas, e cada um desses grupos, esquerda, direita, ou dominantes e dominados, ou qualquer outra divisão que vocês queiram estabelecer, tinham identidades fixas e projetos fixos a respeito dessa qualidade, né? Diferentes grupos sociais defendendo diferentes projetos de sociedade, para os quais existem diferentes projetos de currículo, tentando contrapor um ao outro, tentando defender as suas finalidades como aquelas que seriam mais democráticas para aqueles que defendem a democracia, porque também nem todos defendem. O problema dessa concepção, da gente entender esse projeto fixo, eu tenho o meu projeto de qualidade, o outro tem um outro projeto de qualidade, como é que nós fazemos esse embate? O problema é de pensar que esses projetos de qualidade em relação à educação são fixos, é desconsiderar que nós temos múltiplas reivindicações sociais em relação à educação, e as posições que nós temos em função dessas reivindicações, elas também não são fixas. Nós mudamos de posição em função da própria luta política que nós estamos desenvolvendo.
Vejam, muitas vezes a gente diz que um determinado político, quando alcançou um cargo, quando assumiu uma determinada função pública, ele mudou de posição, né? É muito frequente a gente dizer isso. Ele tinha um projeto para a educação, por exemplo, um projeto de qualidade para essa educação, e ao assumir um cargo público, ele nos traiu. Ele não defendeu mais aquele projeto que nós entendíamos como importante. Quando a gente faz esse tipo de análise apenas pela lógica de uma traição, a gente se esquece que existe aí sempre a necessidade de negociar em outros espaços como será a construção de um determinado projeto. Nenhum de nós tem um projeto que vai poder ser o mesmo em qualquer lugar que nós estejamos. Nós temos que estar sempre construindo qual vai ser a nova negociação que nós vamos estar fazendo de nossos projetos, qual é a negociação que eu vou estar fazendo com o outro a respeito do que vem a ser essa própria qualidade da educação. Se eu quero defender uma determinada proposta para o currículo, se eu quero defender uma determinada proposta para a escola, não adianta eu defender essa proposta isoladamente, desconsiderando que eu preciso negociar com outros, em contextos sociais diferentes, que têm reivindicações diferentes das minhas, que têm histórias de vida diferentes das minhas, que têm interesses e problematizações diferentes das minhas, qual a significação que vai estar sendo dada para essa qualidade do currículo, para essa qualidade da escola. É por isso que eu tenho procurado trabalhar atualmente com a ideia de que qualidade, principalmente a qualidade da educação e a qualidade da escola pública, ele é um lugar vazio. Ele é uma expressão sem significado. É um espaço vazio que nós vamos, provisoriamente, contextualmente, dependendo das negociações que nós fazemos num dado contexto, nós vamos preenchendo com aquilo que nós entendemos como sendo qualidade. Nós fazemos isso na escola, fazemos isso no Congresso Nacional, fazemos isso nas eleições, fazemos nos movimentos sociais, nos sindicatos. Estamos o tempo todo negociando com os outros quais são os projetos que nós temos a respeito da qualidade da educação. Cada um de nós pode assumir diferentes concepções, individualmente ou em grupo, sobre o que colocar nesse lugar vazio que eu estou chamando de qualidade. Sobre o que nós queremos para os nossos filhos, para o que nós queremos para o futuro, né? Mas essa qualidade, ela não passa exclusivamente pelo que nós, individualmente, ou mesmo em determinados grupos, defendemos. Ela vai passar por uma série de negociações que vamos ter que estar estabelecendo a respeito de um determinado projeto de sociedade. Por exemplo, cada um de nós pode ter um projeto de sociedade para os que vêm depois de nós, mas os que vêm depois de nós podem ter uma visão completamente diferente da sociedade que querem construir, e nós temos que estar negociando com eles nesse jogo o que nós estaremos chamando de qualidade. Por isso que, muitas vezes, nós, para simplificarmos toda essa luta política, todas essas diferenças contingentes, contextuais, específicas de cada uma das nossas lutas políticas, nós simplificamos a luta política na famosa luta nós contra eles, né? Nós dizemos que estamos de um lado e dizemos que os outros, aqueles que não pensam como nós, estão do outro lado. Mas quem somos nós e quem são eles? Sempre a luta política é uma luta de nós contra eles, só que quem são nós e quem são eles vão se modificando em função de quais são as articulações políticas que nós fazemos e quais são quais os significados que nós estamos querendo dar àquilo que nós estamos defendendo. Se nós estamos falando da qualidade do currículo, a qualidade desse currículo relacionado à escola pública, nós teremos que estar pensando, dependendo do contexto, quem são aqueles que nós chamaremos de nós e quem são aqueles que nós chamaremos dos outros que nós estamos querendo combater. E aí vai depender de como é que nós nos colocamos,
O que nós estamos defendendo? Quais são as finalidades sociais que nós estamos pretendendo? O currículo serve para buscar um emprego? O currículo serve para uma visão cultural mais ampla? O currículo busca consciência política, busca formação para a cidadania, busca a formação de uma sociedade democrática, ou simplesmente é um processo de ensinar a ler, escrever e contar? Essas são algumas das possibilidades que estão em disputa socialmente e que vão fazer com que, dependendo de com o que nós concordamos, nós vamos buscar os grupos sociais com os quais nós nos aliamos para um determinado projeto. E, nesse sentido, é que eu volto à pergunta do início. A qualidade da escola pública é uma questão de currículo? Posso dizer que é possível responder que não. A qualidade da escola pública não é uma questão de currículo. Se nós considerarmos, por exemplo, que a discussão da qualidade da escola pública passa por alimentação para os nossos filhos, chances para no mercado de trabalho, chances de ter um espaço público para que as crianças fiquem em segurança, longe da violência das ruas. Se nós pensarmos a escola dessa maneira, se nós considerarmos e valorizarmos a educação, sobretudo por essas dinâmicas, a questão e colocarmos qualidade nesse lugar vazio da qualidade, essas demandas e essas reivindicações, a questão de currículo não é central para a qualidade da educação. Porém, é possível também responder de uma outra maneira. É possível dizer que a qualidade da escola pública é, sim, uma questão de currículo. Se nós considerarmos que essa qualidade, como eu disse, é um lugar vazio e o currículo é uma produção cultural, e nós vamos estar disputando aquilo que nós entendemos como qualidade também no processo de disputa da luta política sobre como vamos estar significando o currículo, o que nós consideramos que é mais importante para o currículo. E esse é um processo, a meu ver, que nós estamos desenvolvendo o tempo inteiro, em todas as nossas escolhas. Como sujeitos sociais, nós temos reivindicações em relação ao currículo, sejamos professores ou alunos, ou nem professores nem alunos. Todos nós temos reivindicações em relação ao que deve ser ensinado e lutamos para construir um currículo baseado naquilo que nós consideramos como importante de ser ensinado, como concepções de construção desse mundo, de concepções de como transformar o mundo, quais os valores que nós temos. Mais que isso, eu considero que nós nos tornamos sujeitos sociais cada vez que nós tomamos posição nessa luta política. Nós não nascemos com demandas e reivindicações a priori. Nós vamos buscando e construindo aquilo que nós reivindicamos para o currículo nesse processo de estar significando a escola, de estar pensando o que nós acreditamos como importante para o futuro. Mas, nesse caso, nós abandonamos perspectivas do passado, ou pelo menos eu venho abandonando e convido vocês a abandonar também, a ideia de que nós temos um único projeto de como a sociedade deve ser, um único projeto de como o currículo deve ser, pensando que este único projeto é a única coisa que nos une. Eu acho que cada vez mais nós temos que estar pensando que, como somos sujeitos sociais de múltiplos contextos, nós também estamos construindo múltiplos projetos e vamos estar, associados ou não, lutando por quais projetos nós vamos privilegiar, abandonando a ideia de um único projeto que vai ser a única diretriz para todos na sociedade. Isso, é claro, nos coloca num terreno de muito menos certezas, nos coloca num terreno muito mais fluido, de muito mais dúvidas, né? Talvez muitas pessoas se sintam muito mais confortáveis com a ideia de que a escola deve ensinar apenas ler, escrever e contar. Essa é uma possibilidade, e é possível estar tentando significar o mundo desta forma. Mas eu considero que é mais rico nós estarmos abertos a negociar com os outros as múltiplas possibilidades de como o currículo deve ser. Eu acho que, com isso, a gente passa a construir um terreno mais democrático e passa também, com menos certezas, estar aberto a maiores possibilidades políticas. Muito obrigada.
Alice, que bom te ouvir, assim, foi muito bom, muito obrigado. Acho que os colegas compartilham comigo da certeza ou da ideia de que foi muito interessante, muito organizando muitas coisas, interagindo com a nossa pergunta, se é ou não uma questão de currículo. E aí a gente abre, então, para o debate, lembrando aos colegas que estão nos ouvindo pela rádio Webfi, que eles podem participar pelo telefone 31-3409-5318, 3409-5318. A Rita os atenderá e anotará a pergunta, trará então para a Alice possa responder, interagir. A gente então abre para vocês, quem quiser fazer perguntas ou quiser observações, alguma reflexão, comentário, fique à vontade. Nós vamos posicionar o microfone aqui na frente. Nós pedimos que seja no microfone, justamente não apenas para facilitar quem está aqui ouvir, mas, sobretudo, mesmo que a pessoa tenha uma voz muito possante, a pessoa que esteja na rádio Webfi não ouvirá se não for no microfone. Então, eu solicito quem queira fazer pergunta possa se dirija aqui à frente. Enquanto se dirige aqui, eu vou dar um aviso para a Alexandra, que é secretária do projeto, está pedindo para dar 2 recados. Para quem quiser e for solicitar o certificado, que envie e-mail com nome completo e data ou título da palestra que assistiu para o e-mail pensar@ufmg.br. Então, pensar@ufmg.br, com nome completo, com data ou título da conferência. Ela solicita que mesmo quem já fez isso, quem solicitou no último mês, eu acho, que envie de novo, porque nós tivemos um problema no nosso servidor e perdemos os e-mails. Então, por favor, envie. Seu nome, seu bairro. Por favor, seu nome e a pergunta, por gentileza. Meu nome é Cláudia Sônia, né? E eu gostaria de saber como que nós podemos direcionar e enriquecer esse currículo. Obrigado. Nós podíamos, se tiver, podemos fazer umas 3 perguntas, assim? Alguém mais? Alice, por favor. E aí, das próximas vezes, se tiver gente, a gente pode juntar umas 3 perguntas. Bom, Cláudia, para começar, eu levantaria uma outra questão como resposta, né? Por que nós temos que direcionar? Porque direcionar dá uma ideia, claro que não necessariamente foi isso que você imaginou, mas ele muitas vezes lido dessa maneira, de que tem que ter uma direção específica para o currículo. Essa é uma perspectiva que justamente vem sendo cada vez mais questionada pelos curriculistas, né? Não que não existam pontos em comum nos diferentes currículos, eles acabam existindo, mesmo que não exista um direcionamento, como, por exemplo, diretrizes curriculares nacionais, parâmetros curriculares nacionais, orientações curriculares nacionais do ponto de vista de legislação, mesmo que não exista isso, como existe a partilha de concepções comuns na sociedade, essa luta por significação, ela passa por um processo das pessoas estarem compartilhando determinadas concepções comuns, isso acaba levando a com que nós tenhamos muitas semelhanças nos currículos, em diferentes estados, em diferentes cidades. Mas isso não significa que nós tenhamos que apostar, sobretudo, num direcionamento comum. Justamente porque, se a gente quer enriquecer o currículo, se a gente quer que esse currículo possa ter a maior possibilidade de estar lidando com dimensões culturais variadas, a gente tem que pensar também em como é que ele vai fazer sentido para crianças, adolescentes e adultos em contextos particulares. Então, é claro, hoje, por exemplo, eu acredito que muito mais do que ficar dizendo para o professor, olha, agora é essa a forma de fazer currículo,
É isso que tem que ser dado de qualquer maneira, seja por um livro didático, que também é uma forma de dar um direcionamento ao currículo. Talvez seja muito mais importante, no nível das secretarias municipais de educação, que se faça um trabalho ao inverso, de se ir à escola, perguntar aos professores que estão na escola o que vocês precisam para fazer melhor o que vocês estão fazendo. Do ponto de vista curricular, quais são as condições, os cursos, o apoio, o que precisa ser feito para estar fazendo aquilo que se faz. Porque o que acaba muitas vezes acontecendo? Quando a gente quer estabelecer um determinado direcionamento, faz esse direcionamento desconsiderando que o currículo está sendo feito. Bom, mal, fraco, forte, qualquer adjetivo que você queira utilizar, ele está sendo feito nas condições que são dadas nas escolas. Nós queremos que ele possa ser feito melhor, né? Temos uma projeção do que venha a ser esse melhor. Então, vamos perguntar a quem está fazendo o que faz e o que precisa para fazer melhor no contexto em que está. Eu acho que, dessa forma, a gente pode ter, inclusive, respostas diferentes para contextos sociais diferentes, escolas que estão com necessidades, do ponto de vista curricular, diferentes. Né? Eu acho que, dessa forma, a gente pode ter aquilo que viria a ser um enriquecimento desse currículo. Essa é uma possibilidade, não a única resposta possível. Alguém mais? Pois não. Aí, o nome, se apresente, por gentileza, e faça lá. Boa noite. Meu nome é Alessandra e eu queria ver o seguinte. Nós estamos numa época ciborgue, onde estamos todos nós conectados, haja vista que a palestra está sendo ouvida não só por nós aqui presentes. E a gente está num momento onde que o ambiente privado cada vez se torna cada vez menor, né? E tudo se torna público e a intolerância cada vez maior, seja étnico-racial, seja homofóbica, seja social, né? As redes sociais, elas muitas vezes elas até mesmo fomentam isso. E como que nós, educadores, dentro do currículo, podemos enriquecer esse currículo, desconstruindo, né, como você mesmo disse, nessa seleção, jogando muita coisa fora, percebendo que é necessário fazer novas negociações, quando há grande resistência, até mesmo por parte de muitos educadores. Por exemplo, nós estamos numa época ciborgue, como eu estou dizendo, e em muitas escolas há uma resistência, há um diário eletrônico, por exemplo, há uma aula com um quadro digital, o próprio professor, eu não quero, eu não gosto, eu já estou acostumada com isso. Então, é necessário romper as velhas estruturas para conter o novo. E como romper essas velhas estruturas para conter esse novo currículo que atenda essa nova sociedade, né? Hoje, os meninos que entram na faculdade são alunos que não viram a queda do Muro de Berlim, que não viram, por exemplo, o impeachment, né? São alunos de 17 anos que não viram nada disso. Então, como trazer esse novo currículo, construir esse novo currículo com professores que estão ainda ali no século 20, na década de 40, 50, 60. Obrigado, Alessandra. Alguém mais? Alice, eu queria, enquanto o pessoal se prepara, também fazer uma. Eu entendi, acho que entendi, essa diferenciação que você fez, sobretudo essas duas perspectivas, a crítica e, como fala, pós-crítica? Mas a minha pergunta é simples, como nessa perspectiva última que você coloca, reaparece, se é que reaparece, a questão da seleção de conteúdos?
Antônio, você quer fazer pergunta também, não? Bom, eu vou começar tentando responder a Alessandra. Onde é que está a Alessandra? Ah, está aqui. Apesar de que você colocou uma questão que dava para fazer outra palestra só sobre essa temática que você está colocando, que passa pela questão da diferença, das questões da tecnologia hoje, dos impactos que isso significa. Mas vou tentar problematizar algumas coisas para a gente poder pensar junto essa questão. Em primeiro lugar, você diz assim, estamos todos conectados e hoje se tem maior intolerância. Eu começaria levantando um certo questionamento a isso. Primeiro, a ideia de que estamos todos conectados. Nós não estamos todos conectados. Eu acho que nós podemos dizer, sim, que mesmo os que não estão conectados sofrem efeitos, né, vivenciam efeitos do fato de que muitos estão conectados em redes sociais, ou seja, têm acesso aos efeitos que muitos têm ao fato de estar ligado à internet, estar ligado no celular, estar conectado 24 horas por dia. Né? Nós temos esses efeitos mesmo para aqueles que não estão conectados. Mas eu acho que é bastante importante a gente salientar que não estamos todos conectados. Estamos quase todos com aparelho celular, mas não estamos todos com internet, muito menos estamos todos com banda larga, né? Então, ainda há muito a que se fazer do ponto de vista de conexão, né? E dessa possibilidade de produção de significados por intermédio das tecnologias. Quanto ao fato de que há resistência dos educadores, dos professores, de uma forma geral, à tecnologia, eu imagino que haja mesmo e há que se vencer essa resistência, mas não, a meu ver, acho que não vai se conseguir vencer essa resistência por intermédio de um processo de dizer, olha, isto é o novo e o que você tem é o que está em desuso e que não merece ser mais considerado. Porque se a gente trabalha, se você quer, digamos assim, ganhar esses professores que resistem à tecnologia para um processo de trabalhar com a tecnologia, é preciso considerar por que eles têm essa resistência, o quanto o fato dessas novas tecnologias passam a imagem de que existe um apagamento dos saberes daqueles que não dominam essas tecnologias. Então, há necessidade de se negociar também com o conservadorismo existente em relação à tecnologia e pensar como está esse processo. De maneira que a gente fuja um pouco dessa coisa, agora é o currículo novo e sai o currículo antigo. Né? Isso não nos ajuda a pensar, nem tudo é completamente novo, nem tudo que se apresenta como novo é tão novo assim. Né? Nem tudo que se coloca como novo obrigatoriamente o faz sem negociar com sentidos de uma tradição estabelecida no passado. Né? Por isso é que eu diria que os professores não estão no século XX. Né? O século XX, o XXI, o XIX, ele está em nós em diferentes momentos e nós vamos tentando lidar com esses efeitos de como que nós vamos trabalhar com esses processos. Mas eu acho que ajuda para trabalhar isso a gente não ficar estabelecendo a ideia de que tudo mudou. Né? Agora os problemas são todos novos. Agora é que existe intolerância. Não, a intolerância sempre aconteceu. Ela podia talvez ser até mais mascarada no sentido de que era tão apagada que muitas vezes nós não sequer dávamos importância a ela, mas os processos de homofóbicos, de preconceitos raciais, eles eram extremamente presentes, só que nós muitas vezes tratávamos todos como processos relacionados a uma exclusão de classe social. Então, por isso, não os enxergávamos na sua especificidade. Então, essa é uma questão que eu acho que ficar dizendo nada mudou ou tudo mudou são duas afirmativas que não nos ajudam a enfrentar essas questões. Né? Assim como acho que não ajuda hoje na escola pensar que existem algumas diferenças que nós precisamos problematizar. A questão de raça, a questão de gênero, a questão da sexualidade. Eu acho que é importante pensar
que todos nós somos diferentes. E como é que essa diferença, por vezes, nos faz gerar exclusões e, por vezes, não? Por que certas diferenças ganham destaque e vão ser tratadas como diferenças que produzem a exclusão do outro e outras diferenças não vão ser tratadas dessa forma? É colocar a questão em cima de como é que a escola está lidando com a diferença e como é que a sociedade está lidando com a diferença. Ou seja, é luta sem fim. É um processo que não tem uma resposta, uma solução de uma vez por todas, o direcionamento do outro a ser dado de uma vez por todas. É um processo constante de lutar contra como é que vem se fazendo uma determinada exclusão social, seja porque você exclui, estigmatizando algumas questões e produzindo dessa forma a ideia de que o diferente é o outro, não sou eu, né? Eu sou sempre igual. O outro é que tem o lugar da diferença, né? Eu acho que essa é uma das questões centrais que a gente precisa trabalhar hoje. E, Luciano, a questão do reaparecimento da seleção de conteúdos, eu diria que não é tanto na teorização que vai sendo pensada, que é denominada muito frequentemente como pós-crítica. Eu não gosto muito do pós-crítica, eu estava brincando aqui com você, mas é o termo que mais usual e mais utilizado. Eu não gosto da expressão pós-crítica, porque, primeiro, ela pode ser lida por alguns como um processo temporal, né? E evolutivo até. Ainda pega que a ideia, saiu-se daqui para chegar na posição evoluída, superior e de progresso da perspectiva pós-crítica. Segundo, porque permanece sendo crítico, a compreensão de crítica que se modificou, né? Mas eu entendo que, no que seria uma perspectiva que incorpora discussões pós-estruturalistas, né, a discussão sobre seleção de conteúdos ela é cada vez mais questionada, o que não significa que não exista quem defenda, né? Existem aqueles que permanecem defendendo. Mas aí, eu considero que é muito mais produtivo a gente pensar o currículo como produção cultural do que pensar como seleção de conteúdos, porque a gente corre o risco de, mais uma vez, com seleção de conteúdos, a gente reificar a cultura. A cultura é uma coisa, é um repertório de bens culturais em que eu vou lá e seleciono algumas coisas para fazer parte do currículo. Essa é uma contradição que a perspectiva, por exemplo, de tradição do Raymond Williams acaba incorporando, mesmo querendo dar um caráter produtivo a essa cultura. Eu acho que pensar o currículo como produção cultural passa a ser a gente tentar considerar esse espaço-tempo do currículo como um espaço em que a gente está negociando com o outro o tempo inteiro qual é o significado que nós vamos estar dando para as diferentes questões, né? Por exemplo, a negociação que é feita hoje, que tem que ser feita na escola hoje, entre a concepção de teoria da evolução e as concepções criacionistas, né? Não é um processo de você estar selecionando um determinado padrão cultural, é você ter que estar negociando como é que você está interpretando o mundo o tempo inteiro, né? Por isso que eu considero que, na perspectiva pós-estruturalista, implicaria um abandono da ideia de seleção de conteúdos, o que não significa que você não tenha, talvez até por conta de uma ideia de buscar esse maior direcionamento, a gente tem propostas curriculares que acabam reforçando mais ainda antigas concepções relacionadas à seleção de conteúdos, como se o conteúdo fosse a grande forma de estarmos garantindo a qualidade da educação, a qualidade do currículo. Qual é a boa escola é a escola que dá conteúdo, né? Sem nem problematizar, muitas vezes, o que está sendo entendido por conteúdo, né? Tá ok? Duas, por favor, nome. Acho que está. Pronto? Ligou, muito bem. Bom, boa noite, meu nome é Márcia. Bom voltar a esta casa. Sou licenciada aqui pela FAI. Muito bom mesmo. Professor, primeiro eu gostaria de parabenizá-la pela fala riquíssima,
muito bom mesmo estar aqui, pela qualidade. Parabéns, Luciano, também, né, e toda a equipe, pela iniciativa aí desse seminário. Bom, na verdade, não é uma pergunta, você foi, né, falando, eu fiquei pensando uma série de questões. Eu estou, né, na Secretaria Municipal de Educação, e quando você falou sobre educação para todos e essa questão do currículo de respeitar a singularidade de cada região, eu penso que isso que é ser democrático, e fazendo um link com a questão do que você falou, que os professores são atores dinâmicos na construção desse currículo, e de valorizar e de se perguntar aos professores o que vocês têm feito para a gente entender o formato e pensar mesmo no que seria qualidade. Aí eu fiquei pensando, fazendo um link com o seminário anterior, quando a gente discutiu um pouco sobre a qualidade da educação e os professores. Não seria, né, fiquei pensando assim, o caso dessa questão essa pergunta vazia, relacionar, já que os professores são os principais atores, a qualidade estaria principalmente relacionada à formação e qualificação de nós docentes? Obrigado, Márcia. Vamos, Alessandra. Continuando a minha pergunta, é porque você disse que quando a gente pensa no modelo de sociedade, a gente pensa no modelo de currículo. E que a escolha do currículo é praticamente a escolha da cultura que eu quero transmitir para os nossos herdeiros. E aí é nesse sentido que eu falei na questão dessa era ciborgue que nós estamos, como construir esse currículo para essa geração ciborgue que está. Para quem teve aula com o professor Oder José, por exemplo, ou Carlos Cury, né, eles são professores assim da época do Cuspis e que você bebe a aula deles e você fica o dia inteiro e termina, você fala, acabou. Não tem recursos tecnológicos, vamos dizer assim. Mas o que a minha grande questão ao escolher um currículo, eu estou escolhendo um currículo para uma sociedade que eu quero, ou a sociedade que eu estou visando, né? É como um visionário mesmo. E dentro dessa sociedade, cada dia mais digitalizada, né, que acaba excluindo mesmo, como construir esse currículo? Aí, completando a pergunta da colega, volta àquela questão de que o professor é que precisa se qualificar para trazer qualidade para a escola, né? Porque sempre o problema é o professor que não se qualifica, né? Aí volta essa questão, então é o professor que tem que se qualificar de novo para trazer nesse currículo novo uma qualidade? Carol. Obrigada, Alessandra. Carol. Boa noite, meu nome é Carolina. Boa noite, Alice. Eu queria falar do professor também. Você falou do professor como ator social. Aí eu também fiquei pensando aqui, que margem de ação que esse professor tem de pensar um currículo, negociando, né, com o contexto sociocultural que ele está vivenciando, um currículo de qualidade, e, ao mesmo tempo, negociar com um sistema aí que avalia e que também tem uma concepção de currículo diferenciada. Tá, obrigado. Bom, eu vou tentar responder um pouco em conjunto a Márcia, a Alessandra e a Carol, porque as três trouxeram uma questão que é fundamental e que faz parte de um forte discurso no campo educacional, que é a vinculação da qualidade da educação com a formação de professores. E eu não estou querendo dizer com isso que, quando eu falo que os professores são os atores centrais, né, sociais centrais dessa produção curricular, eu não estou querendo dizer com isso que, por isso, qualquer coisa que todos os professores façam é maravilhoso, ótimo, e que temos que só aplaudir as atividades dos professores. Não. Todos os professores têm limitações que são dadas por questões socioeconômicas, problemas de formação, falta de condições de trabalho em muitas circunstâncias, e é em cima com esse quadro que a gente trabalha, né? Só que
eu acho que não ajuda a estar pensando a questão do currículo sempre considerando o professor no lugar da falta, no lugar do que está faltando ao professor para ele fazer alguma coisa. A gente tem que considerar que, claro, temos que investir na formação de professores, temos que trabalhar no sentido de cada vez mais a gente ter uma formação de professores qualificada, e, para isso, as universidades têm um papel central nesse processo, né? Mas tem também os professores que estão na ativa, né? Ou seja, não vai ficar se esperando uma nova geração de professores se formar para que a gente possa ter um processo de formação melhor nas escolas. E eu acho que nós temos que considerar que muitas ações são feitas no sentido de buscar essa formação continuada dos professores. Atividades como essa são atividades de formação. Esse momento que aqui estamos são atividades de formação, e outras tantas atividades que são realizadas são atividades de formação. Porém, algumas dessas atividades que são realizadas por secretarias e pelo Ministério da Educação, muitas vezes elas estão calcadas nessa ideia de um direcionamento, na ideia de que eu vou escolher qual é o melhor projeto e vou apresentar este projeto, seja ele qual for, e vou tentar fazer tudo para que os professores sigam aquele determinado projeto. Bom ou ruim, isso não funciona, porque os contextos, as singularidades contextuais são tantas que a forma como aquele projeto vai ser recontextualizado, vai ser reinterpretado na escola, você não tem controle sobre todas essas variáveis. Então, é preciso considerar o processo inverso, que é o que eu estou chamando a atenção, é de saber o que esse professor hoje, na prática, tem de limitações, o que ele está precisando. Por vezes, é uma formação num determinado conteúdo. Não sei, não aprendi a alfabetizar direito. Preciso de um curso para aprender a alfabetizar. Não, alfabetizar é uma coisa que eu já resolvi, não tenho problema. Porém, eu não sei ensinar ciências para os alunos. Ou então eu não tenho problema com os conteúdos que eu estou ensinando, mas eu tenho profunda dificuldade de lidar com a violência na escola. E vai por aí afora. Os problemas são diferenciados e esses problemas precisariam, ao meu ver, de políticas públicas que atacassem nessas direções, né? É claro que isso não implica que não tenhamos que também pensar num projeto de melhoria da formação de professores. Isso tem que ser feito simultaneamente, né? Agora, qual é a margem de negociação desses professores com diferentes exames e com todos os processos centralizados que são colocados hoje para as escolas, né? Margem sempre existe, né? Porque nunca nenhum processo de definição centralizada de um exame ou de um currículo é capaz de controlar todos os sentidos daquilo que é feito em sala de aula. Mas, sem dúvida, os exames centralizados, eles são uma forma de estar controlando o currículo na escola, mais até do que diretrizes e parâmetros curriculares. Os exames, eles têm um poder maior de buscar a definição daquilo que é realizado em sala de aula. Então, é preciso, ao meu ver, negociar com esses exames, produzir a crítica a eles, né? Há necessidade de pesquisas que mostrem contradições na elaboração desses exames, a vinculação que se faz, muitas vezes, estreita entre qualidade da escola e qualidade do resultado que o aluno teve no exame, né, que é problemática, né, faz uma relação determinista, como se o fato de que o aluno teve um bom resultado, isso é consequência da qualidade da escola, e o inverso, ou seja, transforma resultado de aluno em ranking de escola, né. Essa vinculação nós precisamos de críticas a esse processo, né. Mais uma vez, é no espaço da luta política que nós precisamos estar fazendo isso, e isso aí não é um trabalho apenas das escolas, é um trabalho também das universidades, de produzir pesquisas para questionar a ideia, a vinculação estreita que se tem entre o resultado do exame e a relação com a qualidade da escola. Por exemplo, faz um ranking de escola e não se faz uma discussão, não se faz, por exemplo, uma entrevista com um pesquisador que tenha analisado a prova, para dizer se a prova examina aquilo que está dizendo que examina. É preciso também produzir a crítica do exame, daquilo que está sendo avaliado, o que significa, né, aquela avaliação. Então,
Esse é um dos aspectos que vai precisar centralmente, na medida em que o exame é uma maneira bastante efetiva de estar controlando aquilo que é feito pelo professor em sala de aula. Mas saliento também uma questão. Os exames e a vinculação entre qualidade e resultado dos exames não é uma produção exclusivamente governamental. Isso também eu acho que é importante. Nós precisamos trabalhar essa questão, como é que nós também, muitas vezes, acreditamos nesses resultados sem uma análise mais crítica sobre elas. Isso não é meramente o governo quem define isso, é a mídia, pais de alunos, alunos, como é que se vincula, e a gente tem que, não de uma maneira maniqueísta, tipo, ser contra a avaliação, porque isso não é um discurso que cai no vazio, mas é de entender quais são os sentidos que esses exames estão produzindo, que provas são essas, o que elas efetivamente estão medindo, que críticas nós podemos fazer a elas, se é o caso de modificá-las ou se é o caso de questioná-las, e por aí vai. Esse é o nosso papel no campo educacional, né? Agora, a pergunta mais que a Alessandra volta, a ideia de como construir esse currículo ciborgue. Eu diria que, em primeiro lugar, não é esse o currículo que necessariamente vai ser construído. Essa é uma possibilidade do currículo ser. Essa é uma das ideias que fazem parte de como é que esse currículo está sendo visto, né? Uma sociedade cada vez mais tecnologizada, uma sociedade cada vez mais conectada, e que teríamos que pensar nesse currículo para esse aluno desta sociedade. O problema é que essa sociedade ela não é uma coisa só. Não existe aquilo que a gente possa chamar de a sociedade como um todo coeso, consensual, e que exista um projeto de currículo para esta sociedade. Aquilo que a gente chama de a sociedade é um conjunto de disputas de como é que essa sociedade está sendo significada. Assim como existe aquele que está projetando para o futuro a questão da cada vez maior presença da tecnologia, existe aquele que vê nisso um processo de tecnificação e de alienação, e vai tentar encontrar no passado, na valorização de uma história do passado, a forma de ir contra essa tecnologia. Aí você vai dizer assim, mas está certo o cara que defende a sociedade cada vez mais tecnológica e está errado o cara que defende essa volta ao passado? Tá, eu posso achar que esteja, e daí? Mas se esse cara tiver poder para produzir sentidos para o currículo, eu tenho que brigar com ele, discutir com ele, negociar com ele como é que esse processo vai ser. Então, eu só estou querendo chamar a atenção que não dá para responder como construir esse currículo, a não ser negociando a significação que nós vamos estar dando para esse currículo cotidianamente nas escolas e também nas demais instâncias sociais que influenciam esse processo de significação do currículo. Os discursos sociais que vão estar, seja pelo governo, pelas comunidades disciplinares, pela formação de professores, pela mídia, estão produzindo a forma como esse currículo vai ser. Porque teve uma coisa que você falou, Alessandra, inclusive na sua fala anterior, que você disse assim, mas os alunos atuais, eles não viram a queda do Muro de Berlim. Tá, mas os alunos do passado, eu, por exemplo, também não vi a Revolução de 30 do Getúlio Vargas. Isso também, quer dizer, não mudou, isso não é uma significação de um processo de mudança. O problema é que, às vezes, a gente tem uma imagem do passado que é uma construção também. A gente escolheu algumas partes da memória ou daquilo que nos contaram, que nos faz imaginar o passado de uma maneira, e aí, ao imaginar o passado de uma determinada maneira, a gente ou torna esse passado extremamente positivo, que pena, no passado é que era bom, né? No passado, se voltasse no passado, aí é que a gente aprendia uma escola maravilhosa, né? Ou o inverso. Não, o passado era horrível, hoje é que nós temos um presente com todas as múltiplas possibilidades. A gente tem que pensar como é que cotidianamente nós inventamos o nosso passado,
Nós reconstruímos as nossas tradições para trabalharmos naquilo que a gente defende no presente. A gente imagina e constrói um passado de uma determinada maneira. Então, no passado, a gente vê as coisas, às vezes, como se elas fossem todas elas muito simples. Né? Como se, nesse passado, determinados impactos não tivessem sido tão presentes. E, na verdade, a televisão também impactou muito, o cinema também impactou muito, também produziu muitas modificações na escola. Né? Só que a gente fala delas hoje de outra maneira. Eu acho que isso, se a gente puser um pouco mais de crítica nessas imagens que a gente tem do passado, também nos fará ter um pouco mais de crítica em relação às imagens que a gente tem do futuro. O futuro que a gente está, na verdade, sempre construindo, e a gente nunca chega nele. Né? A gente está sempre imaginando, projetando, e quando chega lá, ele já não é mais. Né? Alguma outra pergunta? Então, Alice, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo. Acho que o seu texto vai enriquecer muito o nosso livro, não é isso, moçada? Então, a gente espera reencontrar com vocês várias outras vezes lendo o texto que você vai nos enviar. De todo modo, desde já, muito obrigado, foi muito bom, e espero contar com você aqui de novo. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Não, só mais uma vez agradecer a disposição de tantas pessoas estarem a esta hora da noite sentadas, conversando e discutindo e pensando, né, mesmo aqueles que não conversaram, pensando sobre currículo. Né, isso só mostra o quanto a questão curricular é realmente uma das questões importantes para a gente estar considerando a qualidade da escola pública. Muito obrigada e boa noite a todos. E a vocês, obrigadíssimo pela presença. Nós temos, como de praxe, temos também aquele sorteio que a gente faz de alguns livros. Eu não sei quem vai conduzir o sorteio. Aos colegas que estão nos ouvindo pela internet, infelizmente, não é possível sorteá-los. E a gente espera ainda conseguir, nessa sociedade ciborgue, quem sabe, a gente consegue aqueles sistemas de teletransporte, né, que a gente possa transportar o livro aqui para a casa da pessoa, por algum sistema, a gente chega lá. Mas, de todo modo, eu queria agradecer muito a quem nos acompanhou ouvindo pela Rádio Webfi, nós poderíamos proceder ao sorteio. Geralmente o que nós fazemos, alguém podia vir aqui ajudar ou pegar o microfone para ajudar. Você levantar a mão, você quer ganhar ou quer falar alguma coisa? Quer falar? Isso. Ah, tá. Porque é a questão de... desde que não seja falando... Acho que não é bom você ajudar, não, porque você não vai poder falar seu número, né? Não... Tem número de 1 a 240. É isso, Ali? Então, Alice, começa? Pode. 112. O primeiro livro que nós vamos, sortear é Sertão Natureza, a Natureza em Guimarães Rosa, da Mônica Meyer, da editora da UFMG. É a nossa colega aqui que doou o livro para que pudesse passar para vocês. 112 não tem ninguém. 124. Tá bom. 55. 55. Saiu, então. Agora um livro super legal do Carlos Murcos, Racismo e Sociedade. Novas bases epistemológicas para entender o racismo, que é uma doação da editora Masa. Fala, Ilka, o número. Se vocês ficarem falando aí que não vai sair, hein? 15? 15? Vai. Não, 35. Fala, vai. 30.
35. Já foi. Lembranças, o próximo livro é Lembranças da Terra, Histórias do Mucuri Jequitinhonha. É um livro super legal, é do CEDEFS. Número 203. Tá vendo? Olha, o outro livro é Reformas Educacionais do Brasil, é o resultado do seminário de 2008 desse projeto. Então, é uma publicação do nosso projeto. 13. 13, o número da sorte, dos lá. Olha, um livro do Wagner Moreira Martins, é uma edição do autor, Fala, Filho da Mãe. É um livro de poesias, poesia e prosa, do Wagner Moreira Martins. Fala um número, Ilka. 88. Cento 134. Ó, agora um livro de um projeto dos mais importantes envolvidos pela UFMG. Hoje é um projeto, na verdade, muito mais amplo do que o UFMG, que é a história do projeto Manuelzão, que agora está com um projeto super legal em relação à Lagoa da Pampulha. A ideia é de que daqui uns dias nós vamos poder nadar e pescar na Lagoa da Pampulha. Olha só. É o projeto Manuelzão, então é a doação do projeto Manuelzão. O número é 223. Então, o número é 240. Então, um outro livro do nosso projeto, Políticos, Literatos, Professoras Intelectuais. 48. 48. Está aí, 48? Outro livro do Carlos Moore, Racismo e Sociedade. Fala aí, Carol, o número. Você não pode ganhar, não. Vai lá. 63. 18. Então, agora o livro do Lembranças da Terra, Histórias do Mucuri Jequitinhonha, do Eduardo Magalhães. É a Fabi que vai falar o número. É seu, 170? 170, teu? Aqui, ó. Agora, um livro Clássicos da Educação Brasileira, também é do nosso projeto, é uma reunião de resenha sobre os livros clássicos da educação brasileira. Então, vamos pedir a nossa convidada toda especial para falar. 52. Não, depois eu te dou. Depois eu te dou. Vai, sabe? Não. 98. Gente, não tem ninguém tá com 98? 135. Já foi 139. 139 lá atrás, ó. Agora o Racismo e Sociedade, mais um. Ilka, tem muito tempo que você não fala. Quanto? Não, esse é daquele. 135 já foi várias vezes. 113. 113.
180, 180. Então, mais um livro do projeto População Negra e Educação, o perfil racial das escolas mineiras no século XIX. É o Antônio, lá do Sindiúti, que vai escolher agora. 241. Vai, Antônio. Não, já foi. Vai, Antônio. 200 e quanto? 225. Ah lá, ó. É você que falou. Então vamos fazer assim, olha. Vamos fazer assim. Nós vamos dar um livro para ela lá na sala e então você pode ir com a gente lá. Porque ela falou um aqui e nós vamos sortear mais esse. Lembranças da Terra. Número 93. Número 168. Número 27. Número 3. Número 3. Número 199. Número... Aí foi, 199. Gente, boa noite. Esperamos que vocês possam estar conosco no próximo mês. Os livros do projeto estão numa super promoção aí fora, R$15 cada. O livro do Marcos Vinícius a R$10. E a gente espera poder recebê-los aqui o mês que vem. E esperamos contar com a audiência dos colegas que nos ouvem pela Rádio Webfi. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo Jonathan, que está nos acompanhando. Obrigado ao Emerson, que possibilita a transmissão. E obrigado a toda a equipe do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Buenas noites. Boa votação, né? Escolham com juízo ou sem juízo.